Registro da música, ISWC e ISRC. Seja bem-vindo ao 32º vídeo da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa, tá? Desde a composição da música, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, até o lançamento nas plataformas digitais. Hoje eu vou falar sobre registro da música, tá? Como eu registrei essa música, sobre dois códigos que a gente tem que registrar, que são o ISWC e o ISRC, tá? São duas coisas diferentes. Vou explicar rapidamente cada um deles, depois eu entro mais em detalhes. ISWC significa International Standard Musical Work Code, quer dizer, é um código de padrão internacional de um trabalho musical. Ele é o registro da composição da música, tá? Ele é o registro da obra, tá? O ISRC é International Standard Recording Code, é um código padrão internacional de uma gravação dessa música, tá? De uma gravação em particular dessa música. Se a música for regravada, não é criado um novo ISWC. Você só tem um ISWC porque ele registrou a obra. Mas uma nova gravação da música cria um novo ISRC. Por que é padrão internacional? Porque esse código, é um código alfanumérico, esse código ele te representa no mundo inteiro. Tá? Então aquele código ele é daquela gravação, daquela música específica ou daquela composição daquela música específica. Vou falar primeiro da obra. Tá? Eu uso muito de exemplo o Roberto Carlos com a música Jesus Cristo. Tá? Eu não me lembro que ano que ele lançou, mas vamos dizer que foi 78, 79. Tá? Ele lançou a música Jesus Cristo. Naquela época não existia ISWC e ISRC, mas vamos dizer que ele fosse lançar hoje. Tá? Então ele vai lançar hoje essa música e aí ele vai fazer o ISWC, ele vai registrar a obra dele e do Erasmo. Ele e o Erasmo compuseram a obra, então está registrado ali bonitinho, tá? Que eles são os compositores dessa música. Isso garante os direitos autorais deles, isso garante que eles compuseram essa música antes de outras pessoas. Tá? Por exemplo, essa música que o Homem-Máquina, que eu estou trabalhando nesses vídeos, é uma música que nasceu com um propósito, que era o propósito de fazer esses vídeos. Foi um laboratório para fazer esses vídeos. Logo que eu compus a música, eu fiz uma demozinha dela, eu fiz o SWC dela, tá? O SWC para garantir a composição. Se depois de um tempo alguém chegar e falar assim, não, essa música é um plágio, tal, a pessoa vai ter que provar que ela fez essa música antes de mim, ela tem que provar a anterioridade. Tá? Como eu tenho esse registro, eu tenho uma data específica onde essa música nasceu, vamos dizer assim. Tá? Naquela data eu registrei. Se a pessoa tiver como provar anterioridade, se ela provar que eu plagiei, que eu copiei alguma coisa dela, ou que eu tive uma ideia muito parecida, pode acontecer, tá? Então ela vai ter que provar antes disso. Mas eu já tenho ali a data X, que é onde eu registrei. Se a pessoa registrou essa música um mês depois, ganhei. Tá? A minha chegou antes. Tá? Eu tenho como comprovar que anteriormente eu compus essa música. Esse é o ISWC. Tá? Mas daí o Roberto Carlos fez o ISWC de Jesus Cristo, ele e o Erasmo. Quando ele foi gravar, ele teve que fazer o ISRC, tá? Que é a gravação, o código daquela gravação em particular, aquela original que ele fez naquele primeiro álbum que tem Jesus Cristo. Por que ele fez? Por que ele tem que fazer mais vezes, vamos dizer assim? Por que ele teria que fazer mais vezes? Ele fez Jesus Cristo, por exemplo, no Acústico na MTV. Vamos dizer que ele colocou a música lá, e aí ele registra um novo ISWC? Não, ISWC é o registro da obra. A obra já existe, já está registrada. Mas ele registra um novo ISRC. É uma nova gravação daquela mesma música. Tá? E por que você faz um novo registro? Porque podem ter muitas diferenças, assim, pode ter sido gravado por músicos diferentes, pode ter duração diferente, tá? Por exemplo, ao vivo ele costuma deixar a galera cantar e tudo mais, então ele alonga a música. Tá? A música de 3 minutos de repente passa a ter 7 ao vivo, porque ele faz o pessoal cantar o refrão e tudo mais. Então ela pode ter um tempo diferente, ela pode ter músicos diferentes participando. Então tudo isso está no ISRC. O ISRC é um código alfanumérico, tá? Um código com letras e números. E esse número, esse código, ele remete a uma ficha. E nessa ficha tem escrito quem tocou, quem cantou, se ele gravou, vamos dizer, de repente ele gravou Jesus Cristo com participação do cantor Daniel. Tá? Então eles estão nessa gravação em específico de Jesus Cristo, nesse ISRC vai estar constando lá que tem a participação do Daniel na música também. Tá? E por que isso é importante? Porque a partir do ISRC que é pago também os direitos, que são pagos os direitos conexos.
explicar, não são todos os países do mundo que têm direitos conexos. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem. O Brasil tem. A nossa lei, ela é baseada na lei francesa, tá? Quem me falou isso bastante foi a Mayara Ferraz, que é uma amiga minha incrível, que é uma advogada especialista em direitos, direitos da música, tá? E ela me passou bastante, eu já tinha alguma informação a respeito, ela elucidou muita coisa na minha cabeça e a gente está sempre conversando a respeito disso. Ela falou que a nossa lei é baseada na lei francesa. E na França tem os direitos conexos. O que é o direito conexo? É um direito conectado ao direito autoral. Como é que eles pensam? Quando eu canto uma música de outra pessoa, eu estou agregando algo àquela composição. A minha forma de cantar, de repente, alguma coisa que eu mudo no ritmo, na melodia, ou simplesmente por ter a minha voz, eu estou agregando algo àquela composição. Então eles resolveram colocar um direito conectado ao direito autoral. 1/3 do que é recolhido de direito autoral vai para a parte conexa. Então 2/3 vão para os compositores e 1/3 vai para a parte conexa. Ali, por exemplo, eu tenho músicas do CPM 22 que eu fiz coro, muitas músicas deles. O segundo álbum, por exemplo, inteirinho, não é o segundo não, o terceiro álbum deles, é o segundo que a gente fez, que é o Chegou a Hora de Recomeçar. Eu cantei coro em todas as músicas e tal. Então tem minha voz ali. Toda vez que isso toca na rádio, é passado esse número do ISRC e eu recebo um valor por essa execução. Tá? Não é um valor grande, é um valor pequeno, mas quanto mais execução tem, mais você recebe. Tá? Então ali, por exemplo, vamos dizer que no Roberto Carlos, na primeira gravação foi um baterista que gravou e na gravação do acústico foi outro. Tá? Quando tocar a versão do acústico na rádio, na TV, etc., quem vai receber os direitos conexos é o baterista que gravou a versão do acústico. Tá? Não funciona perfeitamente assim, mas é para funcionar assim. A ideia é essa, tá? Mas é o cara que gravou a versão do acústico. A versão original de estúdio é outro baterista que vai receber. Tá? E tem gente que tem medo de fazer ISRC, essas coisas, por uma falha de comunicação. Tem gente que diz assim, mas eu fiz o ISRC da minha música e agora eu coloquei minha música num vídeo no YouTube e eu fui cobrado por essa música. Entendeu? Pô, isso é um absurdo, a música é minha. Tá, não foi porque você fez o ISRC e nem o SWC. Isso aconteceu porque você colocou numa agregadora. A gente vai falar mais sobre agregadora em outro vídeo, tá? Mas a agregadora é como se fosse uma... A agregadora é uma administradora que administra todas as suas plataformas digitais. Então, quando você coloca a música lá, você está dando poderes para essa agregadora para ela cobrar dessas plataformas. Então, se você coloca no teu vídeo do YouTube, ela vai cobrar do vídeo do YouTube. Só que, por exemplo, na minha agregadora, eu coloquei que o meu canal do YouTube está isento disso, porque é o meu canal do YouTube. E eu não tenho problema com isso. Você pode fazer isso no seu também. Tá? Isso não tem nada a ver com o ISRC. Tá? Isso tem a ver com a agregadora. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso, como eu disse. Mas hoje eu queria falar sobre essas duas coisas. Você tem o ISWC e o ISRC. São dois registros que eu digo para você, faça, porque é uma garantia, uma segurança que você tem. Porque você nunca sabe o que pode acontecer com uma música. Tá? De repente, a sua música entra na trilha sonora de um filme, uma pessoa entra em contato e fala, quero usar a sua música na trilha de um filme. Esse filme vira um grande sucesso, e daí daqui a pouco tua música está tocando de novo. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, eu lembro um caso do Tijuana, por exemplo. Tijuana gravou no primeiro disco deles, a Tropa de Elite, né, em acho que 2001, alguma coisa assim. Aí lá para 2010, talvez, foi feito o filme Tropa de Elite, e entraram em contato e colocaram a música. E a música começou a tocar pra caramba de novo em rádio e tudo mais. Como a música tinha os registros tudo direitinho, o pessoal do Tijuana recebeu essa grana dos direitos autorais, direitos conexos. Tá? Como tinha os registros todos direitinho. Então é uma coisa que eu encorajo vocês a fazerem sempre. Tá? É como se fosse um CPF da música. É meio complicado explicar isso, porque o CPF só existe um para uma pessoa, né? Mas assim, tem gente que tem mais de um, mas ok. Mas o ISWC, por exemplo, né, isso é legal, mas tem gente que tem mais de um. O ISWC, ele é o registro da obra, tá? Mas é como se fosse um CPF daquela obra. E o ISRC é um registro da gravação, é como se fosse um CPF daquela gravação específica daquela música, tá? Essa parte legal sempre é meio complicada de explicar, mas espero que tenha pelo menos dado aquele clique assim de você pesquisar mais a respeito, tá? E deixa eu falar aqui, continua a rifa dos meus monitores Neumann, tá? Os Neumann KH120 por R$19, vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser que eu mixe o seu trabalho, se você quiser fazer uma consultoria comigo, tá? Essas consultorias eu indico para quem já está mais avançado, quem já está tendo bons resultados, mas quer dar um passo além, entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo.
tá bom? E a gente se vê semana que vem com mais um assunto aí dentro do Mão na Massa. Valeu!